Olá, bom dia. E aí, galera? Vamos lá, olha aí. Nick Bryan. Vamos lá, mais uma live. Parece que a gente tá. Estamos se encontrando todos os dias, né? Estamos se encontrando todos os dias. 11 horas batido. 11 horas batido. Vamos para mais uma entrevista hoje com a senhora Cristina Radar. E vocês vão ver que história fantástica dessa mulher. Que história legal. Vai entrando aí, vai chamando a galera. A gente não tem tanta concorrência nesse horário. Olha, o Luciano tá em todas aí, Lucianão. Beleza? Vamos lá, vai chamando a galera que tem muita gente pra gente entrevistar. Muita gente pra gente entrevistar. Vai lá. Chama a galera. Clica no aviãozinho, é muito simples. Clica no aviãozinho, chama 5 pessoas. Pega 5 pessoas da sua listinha, chama 5 pessoas. Essa hora a galera tá aí fazendo almoço. Chama a galera. Vamos lá, deixa a minha amiga entrar aí. Cris, já entrou, Cris? Deixa a Cris entrar aí. Hoje vai ter sorteio do livro da Cris. Querem ganhar um livrinho da Cris? Hoje vai ter sorteio dela, do livro dela. Vamos lá. Entra aí. Isso, olha a minha amiga aí, The Best Vision. Isso. Olha a Juliana Rosa aí, a Fran. Galera entrando, que legal. Chama o pessoal aí pra gente começar. Vou colocar meu cronômetro aqui. Iniciando. Olha aí, a Cris entrou. Vamos chamar ela aí. Vamos conhecer essa criatura maravilhosa. Deixa eu achar você aqui na listinha, Cris. Aí. Perfeito. Aceita aí pra gente. Good morning. Aí. Bom dia! Bom dia, minha amiga. Tudo bem? Dá para ouvir bem? Tá Tá bom? perfeitamente. O áudio, a claridade, o som, a imagem. Bom dia a todos! Bom dia a todos! Que bom. Como é Teve que uma tá? sexta-feira produtiva. Como é que tá na Barra aí? Nublado? Aqui também. Tá bom. Aqui também. Tá de castigo, né? Tô, mas é um castigo bom, sabe por quê? Porque a gente tem que aproveitar o tempo. Já que me foi imposto esse castigo, eu tenho que saber otimizar meu tempo, né? Então, eu tenho estudado Exatamente. muito, tenho lido muito. Ou aqui também, viu? Aqui também. Muita coisa ao mesmo tempo. Na verdade, está me faltando mais tempo ainda. Olha que bom, né? Eu imagino, eu imagino. Eu estou te seguindo aí, aliás, parabéns pela tua iniciativa. Eu tenho visto as histórias, eu realmente tenho me inspirado muito, todas. Às vezes eu não consigo ver online, mas vejo depois, e foi uma boa iniciativa. É bom, porque nessa altura de live aí, todo mundo fazendo um monte de coisa, todo mundo falando as mesmas groselhas o tempo inteiro, né? Então, vamos criar coisas novas, vamos aprender para aproveitar para conhecer histórias Isso aí. maravilhosas. E hoje, esse é o dia, né? A gente começa sabendo o seu nome, aonde você nasceu, como foi um pouco da sua infância. Conta pra gente, Cris. Então tá, vamos lá, falar o básico, né? Meu nome é Ana Cristina, eu sou casada, esse ano eu faço 30 anos de casada. Sou casada com um libanês, que a gente fala que é um libanoca, porque é a pessoa mais carioca que eu conheço, daí meu sobrenome, Haddad. Tenho 2 grandes presentes, né, entre tantos de Deus, que são minhas filhas. Fui comissária de bordo da British Airways por 28 anos. Encerrei esse ciclo tem 2 anos, foi, né, no final de 2017. Peraí. Segura aí, calma aí. Vamos lá. A gente vai chegar em todos os pontos aí. Primeiro é só falar da sua infância. Como é que foi sua infância? Então, eu vou falar a parte mais assim que interessa, né, para otimizar aqui também o tempo. A minha infância, eu fui filha única por muito tempo, até uns 16 anos, né, quando meus pais constituíram novas famílias, então eu ganhei 2 outros presentes, que foram meus irmãos. E quando eu era criança, minha mãe me levava muito para brincar na casa da minha avó, até porque tinha a minha prima, que tinha mais ou menos a mesma idade que eu. E aí começou a germinar o pensamento da aviação, né, quando eu era criança. Por quê? O meu tio era comissário de bordo da Varig, o irmão da minha mãe. Ah, então tem uma Então, quando relação. eu ia
Uhum. Quando eu ia para casa da minha avó, às vezes coincidia de ser no momento que ele estava chegando ou saindo, e eu ficava tão encantada de ver ele, né, naquele uniforme. Aí ele me falava que estava indo, aquela coisa, vai com Deus, faça boa viagem, um beijo. E eu entrei na aviação por conta do meu tio, sabendo prós e o contras, né, o ônus e o bônus, porque Você muitas tinha, vezes você também tinha, você tinha uns 16, 20 anos mais ou oito, menos? não, tinha uns 8, 9 anos nessa fase, Ah, né, tá. que Quando ele já te era contava, bem quando ele já te criança. contava tudo que era bom, tudo que era ruim. Então, não, não, eu digo assim, porque eu via muitas vezes meu tio chegar extremamente cansado, arrasado, dizia até destruído, né? Ele fazia voos internacionais e também via, assim, ele falar, né? Que estava parecendo, estava até bêbado, que ele estava tão cansado que a dimensão, e quem voa sabe que é bem assim, que ele não estava assim, nem entendendo o que estava acontecendo em volta. Também eu falo que sabia das coisas ruins, porque muitas vezes fizemos natais, Ano Novo e muitas outras Sim, comemorações que ele não não participava. estava presente. Então, logo na sua infância, ali por meados dos seus 10 anos, você já tinha uma ideia, apesar de ser criança, já meio que percebia algumas coisas, né? E uma coisa interessante nessa fase, que meu tio me contava, né, alguma das coisas assim, né, boas, né, da profissão, a parte que eu digo que é a parte glamurosa, né? Ah, eu fui para um lugar tal, ficava no hotel tal, e eu pensava, gente, que bacana, né? Essa coisa agrada ao físico, você tá num lugar lindo. Mas eu vou te falar, Scott, o que eu mais gostava de ouvir eram as histórias que ele me contava a bordo. Que Então, legal. ele me contava algumas das coisas que acontecia e aquilo me encantava, que eu falava, gente, que profissão bacana. Quer dizer, na verdade são todas. Eu estou falando de aeronáutica porque foi o que eu segui. Sim. Você, ao mesmo tempo, fica feliz com alguma coisa de fora, indo para lugares lindos e tal, e muito feliz por uma coisa de dentro, de estar fazendo algo por alguém, estar fazendo diferença naquele Que momento. Eu de bom, pequenininha já pensava assim, né? que bom. E isso me remeteu, assim, todo mundo tem uma história para contar de alguma coisa que fez um voo, umas férias, e o que marcou, muitas vezes num hotel, como aquela pessoa te atendeu. Você às vezes não lembra nem o nome do hotel, mas você lembra que aquele passageiro ou aquele recepcionista, né, você perdeu Legal. o seu documento, ele te ajudou e tal. Então era isso que eu sempre, né, penso que as profissões devem ser. Aí Você você, aí dá o você, seu. você percebeu isso tudo nele, aí você foi crescendo. Sua adolescência, foi aí no Rio mesmo? Foi adolescência Foi. normal, estudando? Então, aí eu queria até fazer um parênteses que nessa minha adolescência, que foi tratado até tanto da menina de ontem, né, a Trevisan, como de um outro rapaz. Eu, quando eu estava no sexto ano, eu tinha uns 10, 11 anos, eu quase fui reprovada também no inglês, porque eu odiava inglês. Eu não entendia o inglês. É assim, era uma coisa chata, eu não compreendia, eu não gostava da professora. Todo mundo E se, eu me todo mundo lembro que eu se, fui pegar o. todo mundo Não, se espelha nisso, né, só que cara? assim, Nossa. eu fui trabalhar numa companhia inglesa. Eu fui trabalhar numa companhia que fala inglês 100%. Tá, Tá? peraí, Fui trabalhar calma, assim. calma, Cris. Não Mas assim, chega eu na odiava companhia ainda. inglês. Peraí, Cris. Eu odiava. Eu Para, tô dizendo assim, né? Eu não para falava tudo. inglês, eu odiava inglês, quase Peraí. repeti por causa do inglês. Pera. Calma. Você tá. Vamos seguir a linha da vida. Você tá na adolescência ainda. Vamos lá. Então, era muito ruim. Eu era muito ruim no inglês. Aí meu pai chegou pra mim e falou assim: vamos fazer um curso, porque você vai resolver. Assim, eu ia para a prova final, ia para recuperação, tudo que era bem, né, lá no finalzinho, né, ia seguindo isso. Aí Sim. meu pai falou assim para mim: vamos fazer um curso de inglês, porque você vai enfrentar isso até o final da sua carreira escolar, né? Uma hora você vai acabar repetindo mesmo. E aí eu não gostava da matéria, mas eu achava que eu tinha que fazer inglês primeiro, porque eu tinha que terminar esse círculo de escolar. Sim. E depois, porque aquele pensamento que era um embrião, né, de ser comissária, eu pensava, né, isso também vai me ajudar. Vou E eu precisar disso. terminei. Hum? Vou precisar Eu, disso. sim, e eu terminei o curso, mas olha que coisa curiosa. Fiz 6 anos de CCAA, que era o curso bacana que tinha na Na época. época era top. Eu fiz CCA também. É, inglês americano, né? Só que o que acontece? Eu terminei o curso escrevendo muito bem, lendo muito bem, mas não falava. Eu não conseguia, Gramática. Gramática não, boa. era um trauma. Eu achava que eu não era capaz. Eu lembro que tinha uma propaganda de um curso que falava que devia ser por causa da chupeta. Eu falei, deve ser por causa da chupeta. Porque não sai aquele girl, não rolava. E aí
eu tinha o diploma, né? Mas não me sentia nada apta para Para falar. falar. E você tinha quantos anos quando você se formou? Já uns 20? Não, eu comecei muito novinha. Tudo meu é muito precoce. Eu comecei com uns 11 e terminei, assim, tipo, com 17. Tá, tá. Aí, mas bem ou mal, eu tinha lá o diploma. Eu sou Sim, formada, mas assim, não falo, sim. não tenho dificuldade. Mas aí foi quando eu fui procurar meu primeiro emprego. Eu tinha passado para a faculdade, a extinta Gama Filho, aqui no Rio. É, e aí fui procurar um emprego de meio expediente, que queria comprar minhas coisinhas, né? Assim, Faculdade de quê, Cris? é comunicação. Eu fiz Comunicação. Comunicação. publicidade. Tá. E lá na UGF. E aí eu entrei para trabalhar numa joalheria que tem aí em São Paulo, que na época se chamava Amsterdã Sauer. Eu acho que hoje é só No... Amsterdã. É, só É. Amsterdã, né? Mas assim, empreguinho, na verdade, aquele emprego de estudante. Eu era recepcionista, na verdade, era auxiliar de venda. Sim. Você só tinha que ajudar o vendedor, mas 99% dos clientes eram turistas, né, que compravam nossas pedras preciosas. Tinha um vendedor lá, sabe aquelas coisas que eu digo que a gratidão é algo que ela marca uma marca impressa no teu coração. Pode passar anos, eu lembro dele, eu lembro do nome, eu lembro da pessoa. Ele era um americano que era vendedor nessa Amsterdã, chamado Robert. E ele sabia que eu meio que sabia falar inglês, mas era envergonhada e tal. Então o que ele fazia? Ele só falava comigo em inglês. E quando eu respondia em português, ele falava, não tô te entendendo, don't understand. Ou E me seja, botava em te saia forçou a justa. desenrolar. Sim, e me botava em saia justa, que era pior. Eu ficava atendendo ali as mesas da venda, tipo, ajudando a botar colar nas gringas e tal. E Sim. aí ele chegava do nada e falava assim: Ah, essa recepcionista Ana, Cristina, ela fala inglês. Se você quiser saber alguma coisa, pergunta a ela. E os gringos começavam a falar e eu ficava com aquela cara de paisagem. Falei, ah, meu Deus, e agora? Mas, tipo, falar, né? A pessoa tá falando com você e eu ia e falava. Mas eu agradeço muito a ele, porque foi aí que parece que Destravou. quando você tosse, sai, desengasga. Destravou, E é. foi aí que eu comecei a destravar, né? E Que aí, então, o legal. primeiro grande ensinamento: você só se capacita fazendo. Só. Então, não tem jeito, né? A única forma de você Essa lição aprender de você só se capacita fazendo, eu aprendi a partir dos 8 anos, Cris. Não sei se você sabe essa parte da minha história. Eu fui escoteiro por 28 anos. Uhum. E lá no escotismo a gente tem o aprender fazendo, né? A gente usa esse lema, né? Aprender fazendo. Ou seja, só na teoria não funciona, né? Tem que botar na prática. Que legal. Aí você foi se desenrolando, já tinha seus 18 Fui anos. desenrolando, mas todo mundo que me conhecia, inclusive no trabalho, sabia que o meu sonho era me tornar comissária de bordo. Só que, assim, eu fui estudando outras coisas. Eu comecei a gostar muito desse ambiente de trabalhar com turistas. Então, eu imaginei assim, né? Eu vou fazer outros idiomas. Aí, comecei a estudar italiano também. E aí, uma amiga minha me disse que a Varig. Eu não tenho, né, problema de dizer a minha idade, não, tá? Eu tenho 54 anos, então você imagina quanto tempo atrás isso aconteceu. Eu tinha 18 anos e a Varig tinha aberto Vagas. vagas para comissário em São Paulo. Aí eu falei, São Presta Paulo é São atenção. Paulo. Cris, segura aí. Galera, presta atenção que agora entra o mundo da aviação. Presta atenção na história dessa mulher. Presta atenção nos perrengues que ela foi passando para vocês se espelharem nela e ver que todo mundo é capaz. Vai lá, Cris. Só um adendo aí do que você falou que é muito importante, porque como no final eu acabei entrando para a British Airways, muitas vezes a gente vai no aeroporto e vê uma tripulação de uma companhia aérea que você estima, indo para um lugar bacana, ou viajando um equipamento que você gosta, e às vezes a gente tende a pensar assim, caramba, que legal, que sorte, né? Sim. Só que você está vendo o efeito, e muitas vezes a causa foi assim tão árdua, né? Que às vezes mexe até com a tua estima, que você fala, ai, gente, eu acho que não vai dar certo, não dou para isso. Muito não, Conta é pra muito gente, não. passo a passo. Vamos lá, estamos com 10 Então, minutos de live. Conta pra gente. aí eu tinha alguns problemas para resolver. Primeiro, em relação ao meu trabalho, eu já estava trabalhando e essa seleção da Varig era alguns dias, né? E entre eles, uns dias que eu tinha que trabalhar. Isso eu consegui resolver, nada como coleguismo. Uma amiga minha que sabia que era uma coisa que eu queria muito, ela falou, não, a gente fala pro chefe que você tem que resolver uma questão, eu pego o teu turno e depois, quando você voltar, você pega o meu. Então, isso a gente conseguiu resolver. A segunda questão, como é que eu ia chegar em São Paulo? Porque, assim, naquela época, voar de avião era coisa de rico. Era muito caro. Eu não tinha dinheiro para pagar uma passagem, menos ainda meu pai.
Eu falei, também tá tudo resolvido. Vamos de ônibus. Nunca tinha andado de ônibus para um interestadual sozinha, né? Assim, tinha só 18 anos. E aí, falando, vamos lá. E a terceira questão é, vou para onde? Tudo bem, a gente dá um jeito, a gente vai para o hotel. Só que eu tinha uma tia que morava em São Paulo, que assim, não via ela desde que eu era recém-nascida, né? Não tinha contato zero com ela. E meu pai, meu tio, falou: não, mas você é muito novinha para chegar lá na rodoviária Tietê, ir para São Paulo, não sabe onde vai. Eu vou ligar para essa tia, assim, meio afastadona, para ver se ela te recebe, pelo menos você dormir, né? E aí a minha tia foi uma fofa, segunda gratidão. Claro que ela pode ficar, ela foi, passou meu vestido, ela falou: você não vai fazer entrevista com esse vestido, né? Aí foi, passou meu vestido, me acalmou, né? Eu tava bem assim, nervosa. Aí chegou o dia da entrevista, que era o dia seguinte. Aí fui eu. A entrevista da Varig, gente, não sei quem já foi da Varig ou conhece alguma coisa da Varig. A Varig era uma das companhias aéreas mais disciplinadas. Assim, era muito... Eles tinham... O que eles pediam? Naquela época era assim, era cheio de regra. Você tinha que ter altura mínima, altura máxima, idade máxima. Eles pediam inglês fluente, que aí eu já estava mais espertinha, né? Eles pediam um idioma, noções de um outro idioma, que eu tinha o italiano, era só noções Peso, cantar. também, peso era bem observado também, peso, aparência. Isso aí, peso, aparência, poder ter tatuagem, piercing, aparelho no dente, não podia ter, era muita coisa. Chegando lá, eu um pouquinho preocupada com a minha altura, porque você sabe, quando a gente se mede, você pode variar, às vezes, até de 1 centímetro, dependendo de quem te mede, né? Então, eu vario entre 1,59 m e 1,60 m, que era, tipo, a altura mínima. E aí, eu tava meio assim, né? Vou me esticar toda na hora que eles me... Só que o que acontece? Fui fazer a primeira entrevista, que eu acho que era uma parte, assim, de estética. E tinha uma entrevistadora lá, ela é bem conhecida, chamada, eu não vou nem esquecer também, Alice, eu acho o nome dela. Dona Alice. Nossa Senhora. É. Gente, aquela senhora... Alice Klaus? Aham. Eu não sei se ela está viva ainda. Não, Não, já não. faleceu, né? Ela foi uma lenda na aviação, ela é um mito na Uhum. aviação. Mas assim, me disseram, que eu não fiquei, que a Alice foi assim, a sua disciplina férrea de alemã, né, talvez, foi um dos motivos assim da Varig ser o que, né, era, que ela era Sim, ela muito foi rigorosa. referência na aviação brasileira em termos de padrão. Depois Sim. ela teve discípulas, né? Mas vamos lá, você fez a seleção, deu ou não deu? Só que assim, a dona Alice já começou assim. Primeiro, quero que você tire a juba da cara, porque eu quero ver se tem alguma cicatriz na sua testa. Eu usava franja. Eu falei: ai, meu Deus, não começamos bem. Ela tá falando que eu tenho uma juba. Aí mandou eu levantar para ver se eu mancava. Mas eu pensava assim: ela tá querendo ver como é que eu lido com as hostilidades, né? E eu tirei de letra. Falei: pode me xingar, pode falar o que você quiser, porque ela me passou, aí eu fui para o idiomas, né? A parte de idiomas, e então eu falei: tá tudo bem. Mas é que aquilo me deixou tão chocada, né? Uma pessoa que vai fazer entrevista manda você tirar a juba. E não tinha muito essa coisa de politicamente correto naquela época, né? Naquela época não Enfim, existia bullying, né? Naquela época não existia bullying. não, e eu acho que ela queria mesmo assim, quero ver o quanto você aguenta uma hostilidade. Acho que a história é. Exatamente. Fui para o inglês, que aí eu já estava mais espertinha, graças ao Robert também, que é esse vendedor. Fui para o italiano, tudo bacana. E fui para a altura e para o peso. Minha preocupação, altura. E aí ela me mediu, ela me pesou, e ela olhou para mim e falou assim: puxa, Ana Cristina, eu sinto muito, você não tá, né, no requerimento da Varig, você está acima do peso. Eu falei: oi? Eu era hiper preocupada com minha altura e ela tá dizendo que eu tava acima do peso. Mas a Varig, gente, ela pedia, eu lembro, 10 quilos a menos do que a altura. Então, assim, era uma média de 50 quilos. Para mim, meus 54, 55 estava ótimo. Para mim, né? Sim. Aí eu, com 18 anos, muito nova, falei assim: não, olha só, deixa eu falar. Vamos fazer o seguinte, eu vou ficar aqui uma semana em São Paulo, vou fazer um jejum total, e quando chegar daqui a uma semana eu vou estar com peso legal. Aí ela riu, né? Deve ter pensado: esses jovens, o que eles têm na cabeça? Falou: não, minha filha, não, faz o seguinte, você volta para casa, emagrece com segurança, vá no médico, não tenha pressa, você tem 18 anos de vida, nada de fazer um jejum. E a gente vai continuar aberto mais um tempo, talvez abre a base
no Rio, que é onde você mora. Então, assim, de repente até foi bom. Como é E que aquele foi esse não, Cris? Como é que foi esse primeiro não? ah, o primeiro não, até porque o não veio por onde eu nem esperava, né? Eu estava achando que eu podia receber outro não. Primeira, grande aprendizado, né? Quando eu voltei para o Rio, eu tenho que resolver isso. Porque assim, se eu já sei que ali tem um problema e eu falhar pelo mesmo problema, não fui muito esperto. Então, Sim. realmente, eu procurei perder o peso para uma eventual, como é que fala? Seleção. Mas você Beleza. volta com aquela carinha, né? Tipo, vai, pega o rodoviário, vai do Tietê para o Novo Rio e a vida começa. O que aconteceu? Eu consegui uma promoção de trabalho nessa empresa que eu trabalhava, na Amsterdã, passei para ser promotora de vendas, porque eu já estava falando melhor os idiomas. Tá. E aí eu comecei a ganhar dinheiro, assim, comecei a ser comissionada, então era muito melhor. Aí tinha que falar mesmo. Eu nunca fiz, até então, nunca tinha estudado espanhol, mas assim, falava. Ó, claro que pero que sí, pero que não, hablo mucho. Então, eu achava que meu portunhol era show de bola. Foi se virando, foi se virando. Me virava na boa. Aí meu pai, que é uma pessoa que lê muito e tal, eu vi um anúncio no jornal, isso já era 87, eu estava com 21 anos, que a British Airways estava começando a carreira dela aqui no Rio. Ela tinha comprado a antiga British Caledonia, que era a companhia aérea do Reino Unido, escocesa, que voava para cá, ela tinha falido, a British Airways entrou, e aí ela estava começando essa nova rota. E eu me lembro, Scott, até com certo pesar, que o Rio de Janeiro bombava. Todas as companhias aéreas vinham para cá, tinham muitas bases, a JAL tinha base. Assim que eu Era o entrei ali, aeroporto internacional mais famoso do Brasil, maior do Brasil. gente, KLM, muitas companhias, a British Airways, né? Tal. Aí tá, eu fui fazer a Seleção. entrevista, a seleção. E chegando lá, que quando eu entrei, primeiro que assim, a British, o quartel-general da British na época, a base era Rio e era Rio, depois mudou para São Paulo. Mas quando eu cheguei lá na Avenida Rio Branco, já me deu até uma emoção, porque é um andar inteiro com um Boeing 747 de um lado, um Concorde do outro, e umas funcionárias de uma educação, de uma beleza, né? Tudo assim, né? Chique, tudo lindo. Que E legal. aí, eu já tinha agendado meu horário e tal, sentei lá, aí começa a segunda questão. Olhei para o lado e tem o ditado que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Eu falei, gente, essas pessoas lindas aqui, todo mundo alto, todo mundo magro, todo mundo lindo. Provavelmente essas pessoas falam um inglês maravilhoso. O que eu estou fazendo aqui? Olha lá, isso se chama autossabotagem. Você achar que você Uhum. nunca é bom o suficiente, né? E aí depois eu cheguei e veio um outro pensamento que veio me socorrer, né? Como falam os mineiros. Larga a mão de ser besta, menina. Foca em você, foca nas tuas virtudes, nos teus valores, o Exatamente. que você, né, você já emagreceu, teu inglês está melhor, você fala portunhol. Vai lá e arrasa. Fui chamada para entrevista. Tudo em inglês, claro, né? Inclusive foi com o gerente geral da British, o Mister Magol. O inglês tem uma particularidade, quem já trabalhou com inglês sabe. Eles têm essa aparência, né, um pouco, né, fria, mas eles têm um humor, até né, conhecido, né, o British Humor. Então, o que aconteceu na entrevista? Ele foi me deixando muito à vontade. E isso já tirou um pouco aquela tensão, né? Então, ele foi fazendo a entrevista toda em inglês, mas nada de perguntas que eu imaginei que eles iam perguntar na entrevista. Então, eu pensei, ele está aqui me deixando relaxar. Quando terminou a entrevista, quer dizer, quando ele né, acabou, ele falou assim para mim: você já pode passar para o espanhol. Eu falei: ué, você não vai me entrevistar? Ele falou: já fiz. Você vê, né? A técnica dele não era tipo, vamos deixar ela preparada para a entrevista. Vamos conversar com ela. Bater um papo, porque naquele ali ele estava te medindo humildade, medindo atendimento, medindo a proficiência do próprio inglês, tudo como se fosse você conversando com um passageiro a bordo do avião. Que legal. Exato, exato. Então ele não fez assim, ok, vamos começar a entrevista. Aí tu foi pro Letra A, não. espanhol. Aí fui. Aí comecei né, a falar, eu já sabia que o requerimento era espanhol fluente, porque a British, quando abriu a base aqui no Rio, ela ia voar também para Buenos Aires e Santiago com a base Rio. Então eles queriam uma brasileira com inglês, espanhol e português. Uhum. Isso. Aí, quando eu comecei a falar lá meu portunhol, ele nem deixou continuar, né?
Ele virou e falou assim, muito obrigada pela sua presença, Ana Cristina. Infelizmente, o seu espanhol está aquém do esperado. A gente pede Ah, espanhol fluente. quebrou as Aí eu pernas. Fala. aprendi. É, aí eu aprendi também. Olha só, gente, português é português, espanhol é espanhol. Portunhol é alguma coisa no meio do caminho que a gente não sabe identificar. Não existe. Então, A gente não, inventou. não rola. É para falar espanhol? Vai estudar espanhol. Não fica de orelhada, Não, poesia, e qualquer também coisa. as pessoas acham muitas vezes que muitos alunos me procuram, acham que eu tenho dificuldade no inglês, eu vou pelo espanhol, o espanhol é mais fácil. Não, você está falando que é o Tem que... portunhol. O espanhol Gente, não a é mais vida é fácil que o inglês. estudo. A vida é estudo. A vida é estudo. Até mesmo se você, sei lá, acha que tem alguma facilidade, tem que ter técnica, enfim. Tudo isso. Aí eu pensei assim, meu pensamento foi o seguinte, eu não posso falhar no que eu já falhei. Então, eu tenho que resolver isso. Se a vida está me mostrando que a minha adversidade era essa, eu já não emagreci, eu tenho que estudar espanhol. Não, não tem papo. Exatamente. Como eu tinha pressa, eu falei, sei lá, vai que abre uma seleção de dados. Que na época, o que, que a gente tinha? No Brasil, a gente tinha a Varig, a gente tinha a Transbrasil, a gente tinha a VASP, e algumas companhias estrangeiras que tinha base aqui. Só que a maioria, por exemplo, a Lufthansa pedia, exigia alemão, que era algo que eu não tinha. Sim. Então eu falei, vou aprender espanhol, porque vai que abrir já abre de novo. E se Sim. também não abrir, o ensinamento nunca é demais, né? Muito demais. Aí você foi estudar espanhol onde? Em casa Aí eu mesmo? Foi... fiz, não, eu contratei um professor lá em Copacabana, porque eu trabalhava em Copacabana, trabalhava no hotel, né? Ainda estava nessa da Amsterdã. Eu contratei um professor venezuelano, um fofo. E eu me lembro tão bem que ele, toda vez que eu acertava, ele ficava chévere, chévere, que é uma expressão bem típica, né, da Venezuela, tipo assim, bacana, bacana. Aí eu, né, fui estudando espanhol e falei, haverá de ter um dia que eu vou Ou da poder seleção. dizer que eu faço. Aí, 2 anos depois, isso eu já estava com 23. Olha lá, 2 anos depois, estudando, se preparando, acreditando, independente de ter oportunidade ou não, estudando, acreditando, se preparando. Presta atenção nisso, povo. Sim, sim, sempre. Porque eu pensava, se não for para isso, vai ser só que ela não ampliou dessa vez, né? Tá? Ela, ela ligou para algumas pessoas que tinham deixado o currículo, eram só 5 vagas. Então, como era uma coisa pequena, ficou meio interno. Então, para algumas pessoas que tinham deixado o currículo, ela ligou e ficou também assim, quem conhecer alguém que tem esses requerimentos, por favor, né, traga. Então, não foi uma coisa aberta. Eu acho que esse é o grande ensinamento que eu quero trazer para vocês, tá? Do que eu passei a partir de agora. Para mim foi um ensinamento muito, muito importante. Então eu já fui com um pouquinho mais de segurança. Continuei mantendo o peso, o meu inglês estava bacana, já não era espanhol, tanto que eu pensei, eu posso reprovar em qualquer coisa. A pessoa pode me achar que eu não sou boa para a profissão, sei lá, não tenho iniciativa, mas pelo espanhol, pelo peso, isso não. Isso eu consertei. Aí cheguei lá para fazer tudo de novo, déjà vu, né? Chega, olha as pessoas, todo mundo lindo, nananana, 5 vagas, e aí eu pensei, gente, olha só, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu tenho que dar o meu melhor, o melhor. E o que tiver que ser, será, porque a minha parte eu tenho que fazer, né? E depois você entrega. E aí eu fui fazendo as entrevistas, e conforme você ia passando nas entrevistas, a secretária do gerente geral ia te ligando. Então ela dizia, Ana Cristina, agora a entrevista vai ser no dia tal, horário tal, normalmente era no Sheraton, do Rio. E aí a gente, né, ia, até que chegou um momento que eu me vi no final, né, na última entrevista. E aí era uma entrevista que era assim. E tudo com instrutores ingleses, né? Sim. E era muito engraçado, porque eu não estava acostumada com sotaque britânico. Eu estudei em escola americana, só falava com americano, então entender aquele My name is Peter, do you want some water? Era algo que eu também tinha que, Sim. né, meu Deus, tinha que, né? Enfim, aí ele era um bate-bola, era assim. Eu faço a pergunta e tu responde rápido. E as perguntas que ele estava me fazendo era basicamente o que eu faria. É tipo assim, você viveu
tem essa situação, seja de emergência, seja de convivência ou de uma situação médica, e era tudo muito rápido, não é para ficar divagando na resposta, não. Eu estou te perguntando, você responde. Tá. E tinha algumas perguntas que me pareciam assim, bem capciosas. Eu falei, esse cara quer me pegar. E aí, o primeiro pensamento que me veio foi assim, o que ele quer que eu responda? O que ele espera ouvir? Aí eu vi que aquilo não ia dar certo. Mesmo que eu ia levar uma vida. E depois eu cheguei à conclusão, Scott, que não tinha certo e errado nas perguntas. Exatamente. E ainda é assim hoje, Cris. Ainda é assim hoje. Os alunos me perguntam muito sobre o que eles querem ouvir. Eles querem ouvir a sua verdade, eles querem ouvir o que você tem dentro, o teu conteúdo. Não tem resposta pronta. Se fosse assim, eu desenvolvi um manual com resposta pronta, decorava e passava, né? Não é assim que funciona. Aí, o que eu fiz? Quando ele começou a me fazer as perguntas, eu parei e falei, para com essa história de ficar tentando imaginar o que ele quer que tu responda, até porque você não sabe. Então, responda sinceramente. Ouça teu coração. Veja o que você faria se você vivesse isso, até porque você pode viver. E se você viver isso, você vai fazer o que você vai fazer, não o que você... Ah, peraí, deixa eu ver aqui, o que é? Hã? E aí eu fui respondendo de verdade, com o meu coração, faria isso. E até hoje eu não sei se isso teve um critério ou não. E aí quando terminou enfim, né, essa entrevista, que foi assim, para mim a mais tensa, sozinha, eram 3 instrutores, um sentado na minha frente, a Mavi, uma linda, e 2 outros senhores do lado, até anotando. E eu pensando, ai, será que é isso? Será que é aquilo? Enfim, aí fiz a minha entrevista, ouvi muito meu coração, o que eu faria, e fui para casa. Bom, aí ele falou assim, ok, né, tudo em inglês, Ana Cristina, você sabe que essa é a última entrevista, então se você tiver passado, a gente te liga para aí, a partir daí a gente vai fazer o CEMAL, né? CEMAL e a parte do médico da empresa. E nessa época, a British é assim até hoje. Não existia curso de comissário que eles aceitassem. O curso era dado por eles. Eram 7 semanas em Londres. Sim. Um simulador, assim, que eles até emprestam para outras companhias aéreas. Então, ele falou, se você tiver passado, a gente liga para você fazer o CEMAL. Se a gente não ligar, ele ainda falou assim... CEMAL, só para quem não sabe, pessoal, tem gente que talvez não sabe o que é CEMAL. CEMAL era igual ao Hospital da Aeronáutica, é um Hospital da Aeronáutica que tinha no Rio de Janeiro, não é que nem hoje, são clínicas credenciadas, né? Vai lá, Cris, nós estamos com 30 minutos de live, temos mais 20 estourando, vamos lá. Tá. Aí ele virou e falou assim, se a gente não ligar, see you next time, te vejo na próxima. Sim. Gente, aquela frase foi assim... Eu cheguei em casa, com certeza que eu não tinha passado. Eu falei, mãe, ele falou aquela frase, se não te ligar, te vejo da próxima vez. Isso quer dizer que eu não passei? Eu não fui boa? Eu não sou... Né, eles não gostaram de mim. Ela, calma, minha filha. Ele só tá te dizendo que se você passou, ele vai te ligar. E se você não passou, ele não vai te ligar. Que de repente uma outra seleção, mas a mente... A gente tem uma mania, em geral, as pessoas têm a mania de se autoderrotar antes mesmo do acontecido, ficar sofrendo por antecipação, né? Bom, aí eu falei, tudo bem, eu fiz o que eu tinha que fazer, então esquece um pouco. Eu morava nessa época na Tijuca com minha mãe e meu padrasto, e era um prédio pequeno, que não tinha elevador, eram umas escadas. E aí eu fui para... Essa história é muito interessante. Eu fui para academia. Quando eu voltei, subindo as escadas, e as escadas davam de frente para a porta do meu prédio. Tinha um cartaz que meu padrasto e minha mãe tinham escrito assim, Welcome to London. Olha gente, isso. Eu pensei, não, a vida é uma montanha-russa, né? Já descobri. Primeiro, para te incentivar, e segundo, para você manter a humildade sempre. Isso. Aí eu fiquei assim, ai meu Deus, eu passei, né? Welcome to London, porque eles ligaram. Aí eu falei, meu coração tá bom, porque eu não tive um infarto agora. Aí corri, subi, abri, eu falei, mãe, eles ligaram. Aí ela falou, ligaram agora, a secretária, né, doutora Elizabeth, né, do seu, né, da British, liga pra ela. Eu, claro. Aí liguei, ouvi isso? Liguei, ela atendeu, já achei que ela ia me dar os parabéns, né? Aí ela falou exatamente essas palavras pra mim. Ana Cristina, eu tenho 2 notícias pra te dar, uma boa e uma ruim. Qual você quer ouvir primeiro? Aí eu fiquei meio assim. Isso na minha vida várias vezes. Ai, não sei. Ela, tudo bem, eu vou te dar a ruim. Você não passou entre os 5. Gente, sabe montanha-russa? Eu tava na maior felicidade do mundo e ela me liga pra dizer que eu não passei. Aí a minha mente pensou assim, né?
O que que ela pode falar agora de bom pra mim? Eu acabei de descobrir que eu não passei, o que que Sim, pode vir, né? sim, Então foi assim, uma montanha-russa mesmo, cheguei lá no final. Aí ela continuou, e naquela fleuma britânica, né? exatamente. A boa notícia é que você ficou em sexto lugar. Isso significa que se algum desses 5 não passar no médico da empresa ou no médico do CEMAL, e ela ainda falou assim, ó, você pode não acreditar, mas a aeronáutica é extremamente rigorosa com a parte médica. E até porventura não passar no curso, você é a primeira a ser chamada. Eu fiquei com uma cara de paisagem tão A grande, tipo suplente, você assim, ficou de suplente. eu falei que isso. Aí ela falou assim pra mim, acho que até pra me consolar, ó, mas pra te animar, da vez passada, aquela que eu não tinha passado quando eu, por causa do espanhol, dois stand-bys, eles chamavam, né, stand foram chamados, só que era mais gente, era, sei lá, 15, 16 comissários. Quando eu desliguei, eu fiquei tão pânico, não sei nem se eu me despedi dela, deve ter me despedido. Que eu desliguei, eu falei, eu não sei se eu choro, se eu, né, se eu me acabo. Porque ficar em sexto lugar, eu preferia até não ter ficado em nada, porque chegar tão perto. E aí é que eu quero trazer essa lição. Essa lição. O primeiro movimento mental, até porque eu queria muito, foi o primeiro pensamento que eu tive foi esse. Nossa, será que algum desses 5 comissários tem algum problema de saúde? Ah, pode ter, né? Não sei. Vai que E morre, né? logo depois veio um outro pensamento, que eu tenho certeza que foi da minha consciência, que falou assim: que feio, que coisa feia. Você nunca pode desejar nada para ninguém para você, né, entrar. E aquilo me bateu. Assim, era uma luta interna, ninguém estava sabendo de nada, uma briguinha ali entre eu e eu. E aí minha mãe lá, né, esperando, e eu senti assim uma vontade muito grande, Scott, muito grande, porque eu estava com um turbilhão de sentimentos ali, uma vontade muito grande de conversar com Deus, mas não era ali no meu quarto com um monte de gente ali querendo saber o que tinha acontecido. Eu falei assim para minha mãe exatamente essas palavras: mãe, olha só, eu vou te contar tudinho o que aconteceu, mas eu preciso muito falar com uma pessoa, muito. Desci a Conde de Bonfim, aí tinha uma igreja maronita ali na Conde de Bonfim. Eu falei, é ela mesmo. Entrei, não tinha ninguém. E aí eu pedi, mas eu não pedi para passar, não. Eu pedi que tirassem de mim qualquer pensamento que eu pudesse ter de desejar alguma coisa para alguém que não fosse bom. E aí veio esse pensamento: se para mim, que estou no sexto lugar, foi horrível, imagina para quem recebeu aquela ligação, tipo assim, você passou, e descobrir que tem algum problema de saúde. Não, era isso muito pior. Sim, sim, sim. Então, Scott, eu vou ler só uma frasezinha Leia, que foi leia. que me norteou. Gente, eu depois, anos depois, eu me tornei estudante de logosofia, que é uma ciência assim, que mudou completamente a minha vida. Quando eu li esse ensinamento, anos depois, me remeteu a É isso que esse eu vivi. momento. Olha o que ele diz. O homem deverá mover-se sem suplantar o semelhante ou tomar seu lugar, pois cada um tem o seu, que pode ampliar sem incomodar ninguém. Gente, isso me deu. Eu saí da igreja. Eu tinha entrado num estado precário que você nem imagina, né? Imagina. Eu saí tão tranquila. Parece que meu espírito tinha, assim, sei lá, acalmado o meu ser físico. Que E bom. aí eu pensei assim: sabe o quê? Eu cheguei em sexto lugar, nem que eu não entre. Olha o mérito. Que isso? Como que eu digo que não é importante? Claro que é. Sim. E depois eu fiz toda a parte que me cabia, né? Eu fiz muita coisa legal. Eu estudei, eu me preparei, tudo que eu precisava fazer, eu Fez a fiz. sua parte. Fez a sua parte. Agora eu vou ter que realmente deixar com o Cosme. E eu tinha certeza, Scott, que se eu não passasse dessa vez, que assim, pela minha conduta, eu ia ter uma coisa bacana, mesmo que não fosse na aviação, porque eu pensei Sim, assim, o sim. que caber, o que precisar de mim, assim, eu vou fazer tudo que eu E você continuava trabalhando, continuava ganhando seu continuar. dinheiro, tinha sido promovido, então não era já tinha uma casa, tinha uma família, uma estrutura. É isso que as pessoas precisam entender, Cris, que um não, ele obviamente ele machuca, sim, mas a gente Ah, tem que ver o lado bom do não, entender que a gente tem uma família, que a gente tem uma casa, que a gente pode continuar, pode recomeçar 1000 vezes, né? Isso que é o que fica de lição, é. né? Aí eu subi de novo com a de Bonfim, já outra pessoa, tipo assim, desejando muita felicidade às 5 pessoas que foram, porque a gente tem que ter a humildade, saber que tem gente melhor que a gente, claro que tem, Sim, sempre sim, vai ter, sim, sempre vai sim, ter. sim, sim. E essas pessoas têm que ser inspiração, não é tipo rivalidade. Cheguei em casa, mas numa serenidade, gente, uma coisa assim, que eu falei assim pra minha mãe, ó, eu não passei,
Mas eu não tô triste por isso. Assim, né? Não foi Aí você dessa vez. explicou tudo pra Expliquei ela, tal, tudo. acalmou o coração. E não quis mais pensar nisso, porque eu pensei assim, eu fiz a minha parte, tá tudo É, bem, é virar a vida que página e segue, continuar a vida, né? O pessoal fica vida que remoendo, isso é segue. ruim também, isso machuca muito. Fica Ah, é. remoendo. Bola E pra também frente. a tua estima, né? Você tem que cuidar da tua estima. Não quer dizer que você não é boa, você simplesmente não foi tão boa, mas isso, Vamos a lá, vida Cris. é Vamos andar uma mais um escola. pouquinho. Estamos com 40 minutos já. Não, Vamos mas já mais uns está mesmo no 10. final dessa história. Aí, o que que aconteceu? Eu fui para casa e vida que segue, a roda que gira, minha, né, no meu trabalho. Eu era noiva do meu marido. E aí eu falo, como a gente vai entender os fios do destino, né? Como as coisas. Passado, tipo, uma semana, toca o telefone. Aí é a secretária já falando assim, Ana Cristina, você já está agendada para amanhã, 8 horas da manhã, o médico da empresa, e não sei que dia você vai fazer o CEMAL, e a gente já tinha que estar com o passaporte, né? Porque eu já sabia Sim, que ia ser precisaria. o fora, né? Sim. E aí eu fiquei assim, gente, ainda pensei assim, ó, não fui eu não, hein? Seja o que aconteceu, eu não tô, eu tô assim, de boa. E aí eu fui. Outra coisa importante que eu tenho para dizer, nessa época, quando eu fui no médico, da empresa, primeiro era o médico da empresa. Não tinha essa coisa que se chama hoje de data protection, que é a proteção de dados pessoais. Hoje você não pode, obviamente, falar nada de ninguém. Mas isso é o ano de 89, não tinha muitas das coisas que tem hoje. Então, ele acabou me contando que o rapaz, era um rapaz que não passou, ele ele já tinha tirado, ele era totalmente são, ele não tinha problema nenhum. Mas toda vez que ele ia lá tirar a pressão dele ia às alturas. E o médico da empresa deu 3 chances para ele voltar. Porque ele dizia, ele trouxe outros exames dele, ele não tinha nada. Era Certamente era nervoso. emocional. Certamente era puramente emocional. Aí marcou outra vez, porque também não dá para você dizer não para uma pessoa, né? Aí marcou outra vez, ele voltou, ele voltou. Aí o Dr. Fritz passou isso para Londres e Londres vetou, como quem diz, eu não quero pegar uma pessoa que já está apresentando esse problema. Mas olha que coisa interessante, aí eu fui, né? Também já com medo, porque eu falei, será que eu tenho algum problema de saúde que eu não sei, né? Sei lá, vai que. E aí fiz o CEMAL, fiz a prova, né? Quer dizer, o DAC a gente só foi fazer depois, que é o ANAC de hoje. E aí eu vou falar uma coisa, eu quando, enfim, descobri que tinha passado, que ia embarcar para Londres para fazer o curso, eu tive uma alegria interna, foi serena. Foi diferente daquela alegria mais infantil. Não foi explosão, né? Foi uma paz Foi interior. interna, não foi de mim, até porque eu também desejei muita coisa boa para esse rapaz, que eu pensei, que teu caminho seja aberto de coisas bacanas, né? Sim. E aí eu fui, aí fiquei Aí você 28 anos. decolou. Pousou na Terra da Rainha. Como é que foi o treinamento lá? Então, o Conta pra treinamento gente. lá foi. A British tem um treinamento que antigamente eram 7 semanas, né? Eu acho que é um treinamento assim, eu não fiz outros treinamentos, mas é um treinamento muito rígido. E eu tinha uma professora, uma instrutora que era escocesa, então eu ainda tinha o problema de compreender o que ela falava. E eu falava assim, gente, eu vou repetir, porque eu não entendo o que essa moça fala. Era inglês mesmo, mas assim, né, o inglês escocês é muito difícil. E aí, para finalizar assim, ele sempre falava assim, ó, não quer dizer que você vai passar para todo mundo, vocês não Sim, têm sim, água, sim. não. Sim. Tem que fazer a prova toda, né? Legal. E fui super bem treinada, era muito difícil, era estar num país diferente, longe dos nossos pais, longe do meu noivo, no outro idioma. Mas sabe o que que salvou? Eu sempre digo isso, a alegria. Porque a gente fez prova, né, no 5, com a turma de Caracas. Você imagina como era a Venezuela naquela época. A British ia voar para lá. Caracas era um polo turístico. E os venezuelanos eram muito bacanas, eram muito alegres. Então, no final de cada dia, a gente estava com aquela tensão, mas a gente sempre se encontrava, eles estavam sempre se estimulando, tipo assim, não, amanhã é outro dia. E essa alegria, embora fosse uma coisa séria, é algo que Sim. nunca pode faltar. Né? Tem que sentir, porque se você levar tudo muito na pressão, É pesado. você não fica, É e não fica pesado. consciente do que você É está pesado. vivendo, né? Então, foi isso, eu fiz os Aí o 7 treinamento, concluiu o semanas. treinamento. Quando foi a emoção? Isso eu quero que fique registrado. Como é que foi a emoção quando você vestiu o uniforme a primeira vez dentro do avião tripulando, Cris? Então, lá na British, eu nem sei como é que são nas outras companhias, né? Antes, quando você termina o curso e você passa em tudo, antes de você conseguir as asas, você faz um voo experimental, que se chama supernumerary. Então, você vai sem asa, sem também obrigação de porta,
como um extra. Aqui no Brasil a gente chama de voo de instrução. Aqui no Brasil existe também, voo de instrução. Isso. Então, essa foi a primeira vez que eu botei, na verdade, o uniforme, porque ainda não tinha pego nem as asas. E aí foi uma emoção muito grande. Fui para Nova York, que era uma das rotas da British, sozinha com os ingleses, né? Não era com nenhum colega de Olha trabalho. isso, Assim. galera, o primeiro voo assim, para quebrar um galho, assim, só para aprender foi Londres, Nova York, só Mas foi isso. rápido, nem deu para fazer nada, porque eu estava desacostumada, gente, eu dormi o tempo inteiro, você acredita? Eu estava tão cansada, não estava com esse pique de... Mas foi uma emoção muito grande, depois é que eu fui, enfim, né, usar o uniforme mesmo a partir do Brasil para fazer enfim, os voos. Que legal. E isso foram Cris, 28 anos. Eu tenho uma proposta para fazer. A sua história é tão fantástica, não que a das outras pessoas não seja, mas você tem tanta coisa para contar para a gente, que a gente vai, na verdade, blocar esses seus 28 anos de aviação, porque a gente vai fazer uma nova live um outro dia só para falar do voo, só para falar dos voos. Né? E agora a gente vai entender que você voou por 28 anos. Quero que você fale assim de uma forma bem compacta. Uma linha geral, como é que foram esses 28 anos de voo ininterruptos para a gente ir caminhando para finalizar, senão a live cai. Com 60 minutos, a live cai. E eu vou marcar com você uma data, aí já vai direto para falar do voo. Pode ser? Claro, aliás, a parte mais interessante que eu queria que as pessoas soubessem é isso. Poxa, não desista, acredita em você. Esses 28 anos que eu fiz de voo é de uma gratidão tão grande pela minha empresa, pelos meus colegas, pelo que eu aprendi, pelo que eu conquistei e também pelo país que me recebeu, que eu escrevi um livro, Tripulação Portas em Automático. Maravilhoso, eu tenho o meu autografado. Retrata não apenas esse começo que eu vivi, como retrata para mim, gente, eu vou falar isso agora de coração. Eu sou super bem treinada para precisar abrir uma porta em automático, como o livro disse. Mas eu nunca precisei. Entretanto, a convivência com meus colegas de trabalho e com os passageiros, eu sempre tive que fazer. Sempre. Então, esse livro trata-se disso. É sobre humanista, né? Mais do que realmente... Vale a pena o livro. Eu indico... depois ela vai deixar os dados dela lá, a gente vai colocar os dados dela, a gente vai sortear um, que ela deu um com toda a gentileza do mundo para a gente sortear um aqui. Eu vou colocar no feed, depois a foto do livro para vocês se inscreverem lá no sorteio. Cris, uma mensagem assim para você deixar para eles, e um gostinho do Quero Mais para nossa próxima live. Então, primeiro eu já falei. Você só se capacita fazendo. Gente, aproveita esse tempo que vocês têm. Ali a gente está sendo amparado por uma lei, que é a lei do tempo. Aproveita esse tempo, faça os cursos online com o Scott, faça cursos de idioma. Vocês precisam se preparar. Porque quando tiver chegado o momento, você tem que estar com essa capacitação. A segunda, assim, muito importante, é ser amparado pela lei de gratidão. Gente, a lei de gratidão é uma corrente que não pode parar. Porque quando você lembra alguém que te fez um bem, te dá uma necessidade de corresponder. Então, essa corrente fica girando, né? É muito bom lembrar das coisas que te fazem bem, né? Nunca esqueçam. E, por último, eu vou trazer aqui um ensinamento da ciência logosófica que eu estudo, que é para os dias de hoje, que tá tudo tão confuso, né? Essa pandemia tacou muita gente, principalmente as partes de companhia aérea, hotéis. Então, preste atenção, porque eu acho que é um ensinamento que me norteia. Sempre coloque os problemas dentro da sua vida e não a vida dentro dos seus problemas. Porque com isso, a sua vida amplia e os problemas ficam no tamanho deles. Então, sempre lembre disso. Você não está sozinho e a sua vida tem que estar sempre muito maior do que é o problema. É isso que eu quero deixar para vocês. Cris, é fantástico a sua história. A gente vai marcar uma data, depois em off eu vou marcar a data com você. Aí a gente vai até colocar no bannerzinho uma foto sua de uniforme, né? Você deve ter aí uma foto sua de uniforme. Nós vamos fazer uma live de 45 minutos só para contar situações de voo, só para contar você, comissária. Vai ser maravilhoso, não tenho dúvida disso. Scott, eu queria aproveitar a oportunidade de dizer gratidão a você também, tá? Obrigada pela chance que você me deu desde o começo em relação ao livro, e tu sabe disso, né? Obrigada. Com certeza, com certeza. Você é uma grande amiga que a gente colheu aí na vida e continua mantendo, né? Então, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo seu tempo.
Pessoal, fica de olho aí. A gente vai subir essa live para o YouTube. Vocês vão poder ouvir várias vezes. O livrinho também, a gente vai sortear o livrinho também. Então, são praticamente agora dando 50 minutos de live. Que história fantástica de persistência, de humanidade, de merecimento que a gente teve condições de ouvir, né? Essa manhã, dessa sexta-feira. Estou muito feliz, sou muito grato, Cris, por você. E a gente vai se falando aí para marcar uma próxima Isso aí. live, tá bom? Isso aí, gente. Um beijo, boa sexta-feira para todos. Até a próxima. Tchau, tchau. História de sucesso, dona Ana Cristina Haddad, 28 anos como comissária de bordo da British Airways, uma brasileira. Valeu, obrigado. Tchau, pessoal.